Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao estudo da Química Ambiental. Hoje nós vamos estudar o lixo e a poluição do solo, certo? Dentro do tema voltado à Química do Meio Ambiente, nós já tivemos a oportunidade de estudar os combustíveis fósseis, os biocombustíveis. Também nós já vimos a poluição do ar, os poluentes atmosféricos, e hoje nós vamos estudar a poluição do solo e a produção do lixo orgânico, o lixo urbano, né? Eu fiz aqui um mapa conceitual para nós estudarmos essas questões referentes a esse assunto. Ok, então primeiramente a atividade humana ela vai originar os chamados rejeitos. Esses rejeitos, popularmente conhecidos como lixo, eles podem ser de natureza gasosa, líquida ou sólida. E agora eu vou apresentar para vocês algumas origens desses resíduos de natureza urbana da atividade do homem, né? Em primeiro lugar, nós vamos fazer aqui uma classificação com relação à quantidade de material desses rejeitos lançados no meio ambiente, especificamente no solo. Tá, então, em primeiro lugar, em relação à quantidade de rejeitos produzidos, está em 39% da quantidade desses rejeitos está na origem da pecuária. A pecuária contribui para a poluição do solo através dos excrementos dos animais, as fezes, né? Que contém, quimicamente, eles são constituídos, por exemplo, de nitratos, fosfatos, óxido nitroso, também produzem gás carbônico. Esses dois últimos são substâncias gasosas, né, produzidas pela atividade da pecuária através das fezes dos animais. E também nós não podemos deixar de citar também o famoso gás metano, proveniente do processo de digestão dos ruminantes, né, que é a flatulência dos ruminantes que produz metano. Muito bom. Em segundo lugar, quantitativamente falando, em termos percentuais, isso equivale a 37%, está a atividade da agricultura. A agricultura vai contribuir para a produção de rejeitos orgânicos através do uso de fertilizantes e os defensivos agrícolas, ou conhecidos como os agrotóxicos, me desculpem. Quimicamente falando, os fertilizantes também são constituídos de íons nitrato, fosfato e também o íon amônio. Especificamente, esse processo de utilização dos fertilizantes contribui para o processo chamado de eutrofização. Isso daqui nós vamos citar de forma mais específica na poluição da água também, tá? Então, para não ficar repetitivo, quando eu falar da poluição da água, eu explico melhor esse processo chamado de eutrofização da água por conta da contaminação provocada pelo uso dos fertilizantes no solo. E também eu vou citar aqui a poluição do solo causado pelo uso dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, que contém aquelas substâncias da classe dos organoclorados, como o DDT, o BHC e o aldrin. E o efeito provocado pelo uso desses agrotóxicos é a chamada bioacumulação.
que acaba afetando diretamente a cadeia alimentar. Esse é um outro detalhe que também eu vou fazer um comentário mais específico na aula referente à poluição da água. Em primeiro lugar, a atividade da pecuária. Segundo lugar, a atividade da agricultura. Em terceiro lugar, nós temos a atividade proveniente da mineração. Quando aconteceu aquele acidente em Mariana, proveniente do rompimento daquela barragem da Vale do Rio Doce, da Samarco, aquilo causou um acidente imensurável, proveniente do vazamento daquela escória que ficava depositado naquele reservatório e que provocou a contaminação do solo, da água, e muitas pessoas morreram, outras ficaram desaparecidas até hoje porque ficaram cobertas de lama. Enfim, um desastre ambiental sem precedentes. E a mineração utiliza muitas substâncias químicas para fazer a purificação dos minérios. E esses minérios, ao serem purificados, têm por finalidade obter os metais para uso comercial. E com isso, a contaminação ocorre principalmente com os chamados metais pesados, que são utilizados nesse processo de purificação. Chumbo, cádmio, mercúrio, principalmente esses três: chumbo, cádmio e mercúrio. Esses metais, eles causam o efeito chamado também de bioacumulação e acabam afetando diretamente a cadeia alimentar. Em quarto lugar, da atividade proveniente do lixo provocado por atividade do homem, está a industrial com 4%. E quimicamente, as substâncias que poluem o solo de natureza industrial são classificados em os compostos orgânicos e os inorgânicos. Dos orgânicos, dependendo da atividade da indústria, pode ocorrer vazamento de óleo através do petróleo, quando surgem rompimento daqueles dutos e contaminação não só da água, mas também como do solo. Solventes industriais como acetona, benzeno, enfim, dependendo, como eu disse, da atividade da indústria, de tintas. Todos esses materiais, quando sofrem um vazamento referente à produção dos mesmos, contamina todo o ambiente. O vinhoto da atividade da produção do etanol da cana-de-açúcar, que mais? E os detergentes industriais, estes lançados diretamente no meio ambiente, eles são de natureza não biodegradável. E por eles não serem biodegradáveis, consequentemente, eles causam efeitos de impedir a presença do oxigênio no ar e, consequentemente, ocorre morte dos seres dependentes do oxigênio pela impermeabilização, seja da superfície da água ou do solo. Dos compostos inorgânicos da atividade industrial, nós temos então primeiro as funções inorgânicas, ácidos, as fábricas que fazem baterias automotivas, bases, as indústrias que fazem uso da fabricação de fertilizantes à base de nitratos e nitritos, de íon amônio, enfim, sais, óxidos. Esses são os compostos da química inorgânica, e dependendo da atividade da indústria pode ocorrer um acidente provocado pelo vazamento desses materiais diretamente no solo e contaminação. E quando eu falo de compostos inorgânicos, eu também tenho que citar os metais pesados, evidentemente, As fábricas que fazem a fabricação de baterias de celulares, níquel, cádmio, chumbo, mercúrio, enfim, esses metais pesados são substâncias extremamente neurotóxicas que
que causam contaminação, principalmente no sistema nervoso central. Muito bem. Depois, em quinto lugar, contribuem aproximadamente em torno de 3%, está os resíduos provenientes da atividade da construção civil através do entulho. Quantas vezes nós já tivemos oportunidade de ver aquela notícia de uma foto de um caminhão despejando o conteúdo de uma caçamba de rejeitos da construção civil diretamente em uma área mais distante, né? E aquele local fica naquele ambiente e contamina o local também, evidentemente. Sem um destino correto, isso acaba sendo armazenado de forma clandestina. E em sexto lugar, a contribuição em termos percentuais e quantitativas de 2% estão os resíduos urbanos, né? Através, por exemplo, da atividade do lixo produzido por atividade pública, né? Varrição das ruas, podas das árvores, limpeza das feiras livres, isso tudo gera um material orgânico utilizado como adubo, como finalidade de fertilizante no processo de compostagem. O comércio gera lixos como, por exemplo, papel, plástico, principalmente papel e plástico, que esses, por sua vez, são submetidos a um processo de reciclagem. O esgoto doméstico, que contém metais e nitratos, eles originam o famoso chorume, material líquido que vaza dos depósitos desses resíduos, chamado de lixão, ou também de aterro sanitário controlado, que nós vamos falar dentro de alguns instantes, e que, se tratado, esse chorume é transformado em água de reuso, e o material sólido também, depois da evaporação da água, transforma-se em adubo, o processo de compostagem. Hoje, um dos eventos que mais contribuem para a produção dos resíduos urbanos são os eletroeletrônicos, né? 700 mil toneladas por ano, que dá em média 4 kg de lixo eletrônico por habitante. Celulares, né? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, todo esse material é submetido a um processo de reciclagem e que, por sua vez, contém metais pesados. Obrigatoriamente, essa reciclagem é muito importante para que esses metais não contaminem o ambiente, principalmente o solo. Nós temos os lixos especiais provenientes da atividade da saúde, dos hospitais, hemoderivados do sangue, e também lixos especiais provenientes de embarque e desembarque das pessoas, aeroportos, portos, ferroviárias, rodoviárias, etc. Esses materiais devem ser obrigatoriamente incinerados e jamais, em hipótese alguma, depositados a céu aberto, porque contém materiais que podem causar infecção, né, por possuírem principalmente micro-organismos. Bom, mostrei para vocês a origem desses rejeitos, né? Agora que vocês já sabem o que pode originá-los, o que nós deveremos fazer agora com esses rejeitos, com esses resíduos urbanos? Qual é o destino desses rejeitos? Muito bem, agora vamos verificar o destino. O destino desses rejeitos será através de uma coleta, responsável pela limpeza pública, né, que são as prefeituras, os municípios responsáveis pela coleta, também coleta o transporte desse material e, posteriormente, o seu armazenamento. Coleta, transporte e o armazenamento é realizado aonde? Onde eles guardam? Onde deve ser guardado esse material?
como nós estamos falando da nossa realidade aqui do nosso país, mas considerando a extensão territorial do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, 90% é destinado o armazenamento desse material a céu aberto, no famoso e conhecido como lixão, cujo sinônimo é também chamado de vazadouro. Lixão ou vazadouro. Por que será que ele recebe esse nome? Pelo motivo muito simples. Vazadouro significa que esse material ele vaza através de um líquido que eu estava me referindo a eles alguns instantes atrás, extremamente tóxico, porque contém principalmente metais pesados, que é o chorume. Então, isso não deve ser feito, isso é incorreto, o depósito desses rejeitos a céu aberto, porque ocorre a contaminação do ar. A contaminação do ar aqui é devido à liberação dos gases provenientes da decomposição da matéria orgânica. Dentre os gases provenientes da decomposição da matéria orgânica, eu vou citar o gás carbônico e o gás metano. Ambos acabam intensificando o efeito natural chamado efeito estufa e causam o aquecimento global. E também pode ocorrer a formação desse chorume de natureza constituinte desses metais pesados que eu falei, que contamina tanto o solo como vazadouro, né? E contamina o lençol freático. Muito bom. Agora nós vamos falar um pouco desse depósito desses resíduos a céu aberto no chamado de lixão ou vazadouro. Como vocês viram aqui e mostrei nessa figura, que esse material provocará a contaminação do ar através do gás metano e gás carbônico, como eu falei, que intensificam o efeito estufa, podendo causar o aquecimento global, e contamina o solo com o chorume e também a água pelo mesmo material. Contaminação do ar, do solo e da água. Essa contaminação, principalmente do solo e da água, e pode ser transmitida através de vetores. Esses vetores, eles contêm os germes, ou chamados de micro-organismos. Os micro-organismos constituintes desses vetores são bactérias, fungos e vírus, né? Essas moscas, baratas, ratos são os vetores que provocam a contaminação do solo e da água, principalmente, que acabam propagando doenças. E a propagação dessas doenças implicará na diminuição da qualidade de vida das pessoas. Vocês já sabem exatamente o que é um lixão, né? Ou vazadouro, que é a forma incorreta de se depositar esses resíduos urbanos devido a esse processo de contaminação do ar, contaminação do solo e da água. Depois que esse lixão, esse vazadouro, ele é desativado, então vou explicar aqui para vocês agora o processo de desativação do lixão. Bom, esse local de despejo, que não é o ideal, né, para as cidades, quando esse local é desativado, o que eles fazem? Esse local ele vai ser recoberto por uma camada de argila, e na superfície dessa camada de argila eles vão plantar grama. E aí você vê aquele local bonito, né? Quem vê assim não pensou que aquilo poderia ser no passado.
E aí, consequentemente, as pessoas não verificam o passado do que poderia estar naquele local, e aí as pessoas acabam fazendo edificações nesse chamado aterro controlado, que é um lixão desativado. E aí eles podem construir, por exemplo, prédios, shopping centers, moradias populares, enfim. Shopping center porque aconteceu no passado verificação que no Shopping Center Norte em São Paulo, um dos maiores shoppings da América Latina e do Brasil, né, foi construído antigamente num lixão e tinha índice de gás metano muito acima do permitido, e isso poderia causar uma explosão, já que o metano proveniente da decomposição do lixo é combustível. A USP, na Zona Leste, também foi construída num antigo lixão a céu aberto, e algumas edificações, moradias populares em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, também em Mauá, né, aconteceu o mesmo efeito. E, inclusive, nessas edificações chegaram a acontecer explosões por conta da produção do gás metano, e por ser muito combustível, aconteceram acidentes dessa natureza. Você vê assim, poxa, que bonito, né? Um gramadão ali, né? Mas abaixo daquilo, a matéria orgânica está em constante decomposição e está contaminando o solo e também a água. Aterro controlado é um lixão que foi desativado e que está em constante processo de decomposição do lixo. Na superfície não deposita mais lixo, mas abaixo da superfície aquele material e continua sendo submetido às reações químicas e biológicas. Aí você me fala, bom, professor PC, se nós não deveremos transferir esses resíduos diretamente a céu aberto, qual é a forma correta de fazermos o acondicionamento dele? Bom, aqui no Brasil, apenas 10% ou até menos do que isso será submetido a uma triagem e subsequente um tratamento. Essa triagem e, consequentemente, esse tratamento do lixo antes de ser levado a um depósito, ele é realizado em um local chamado de UPL. O que significa essa sigla? Usina de processamento do lixo. Nesses locais de usina de processamento do lixo, todo o lixo que é captado será submetido a esse processo de triagem. Nessa triagem, o lixo será classificado, separado e, consequentemente, pode ser, nessa separação, feito o processo conhecido como reciclagem. Bom, essa chamada reciclagem será feito a obtenção de alguns materiais que são utilizados para esse fim, que podem ser recuperáveis, né? Na reciclagem, eu vou separar os materiais que são recuperáveis. Aí entra aquela questão dos chamados 4 R's, né? Alguns dizem que são 3 R's, outros usam 5 R's, mas eu particularmente, né, faço questão de citar pelo menos os principais. Os 4 R's são aqueles processos nos quais o lixo ele vai ser triado, e por isso eles são chamados assim, 4 R's, porque eu vou pegar esse lixo e o material, né, do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então nós vamos reduzir o consumo. Primeiro R é a redução. Essa redução implica
na diminuição do desperdício. Por exemplo, você pega uma garrafa PET de um determinado refrigerante qualquer, então você vai fazer, depois de consumi-lo, uma reutilização. Então, depois de reduzir o consumo, reutilização. Nessa reutilização, você pode usar aquela garrafa, por exemplo, para fazer uma horta, plantar alguma planta, né? E depois dessa reutilização, depois que não tem mais o que fazer com ela, aí ela vai ser reciclada. Aí entra o processo chamado da reciclagem. E nessa reciclagem, esse plástico é triturado, ele é transformado num pó, depois ele é aquecido e ele é um termoplástico, como nós vimos no estudo dos polímeros, então ele é moldável e depois ele vai ser reintegrado. E essa reintegração é utilizado o plástico para outra finalidade, para outro fim. Por exemplo, posso fazer revestimento de vassouras, baldes, bacias, enfim, outros utensílios com aquele plástico que foi reciclado, reintegrado e reutilizado para outra finalidade. Bom, eu já citei aqui a questão dos plásticos, né? Então eu vou citar aqui alguns materiais que são reciclados, como eu falei, os plásticos, que mais? Os metais, alumínio, ferro, cobre, vidros, baterias automotivas de celulares, que mais? Posso também separar pneus, lâmpadas, esses são os principais materiais que podem entrar nessa lista de materiais que são recuperáveis, né? E principalmente muitos deles, como as lâmpadas e as baterias, que contêm esses metais pesados, que são substâncias materiais extremamente nocivas na questão referente à cadeia alimentar. Bom, depois de que esse material é triado e reciclado, aquilo que eu não consigo fazer utilização desses materiais, eu posso separar em dois grupos. Primeiramente, os materiais não recuperáveis, né, são os chamados orgânicos. Orgânicos chamados de biodegradáveis. E aqueles materiais que não são biodegradáveis são os chamados rejeitos, que depois terá uma destinação final. Bom, vamos falar agora primeiro dos orgânicos biodegradáveis. Esse material ele é submetido a um processo chamado de decomposição anaeróbia, num processo conhecido como compostagem. Esse procedimento, chamado de compostagem, ele vai originar principalmente uma matéria orgânica decomposta, utilizado para a fabricação de adubo, o conhecido adubo orgânico, né, proveniente de biomassa vegetal, que foi submetida a um processo de decomposição anaeróbica, o adubo orgânico, e também utilizado para a fabricação do conhecido biogás.
o biogás, que nós já falamos naquela aula referente ao uso dos biocombustíveis, cujo principal constituinte é o gás metano. Tá, esse processo de compostagem, você usa a biomassa de natureza orgânica, biodegradável, proveniente do lixo que não foi reciclado. E aquele material que já foi separado por reciclagem, e os orgânicos que sofrem decomposição anaeróbica, e os rejeitos. E agora, esse material que não é reciclado, não é recuperado e também não sofre biodecomposição anaeróbica. O que eu faço com ele? Bom, agora esses rejeitos terão um chamado destino final. Se não pode ser reciclado, não é submetido à decomposição, o que eu devo fazer com esse material? Bom, então agora vamos falar o seguinte: o destino final desses rejeitos, que não serão submetidos à decomposição nem reciclagem, se forem os rejeitos de natureza dos lixos especiais, aqueles provenientes dos hospitais, laboratórios de hemoderivados, necrotérios, lixos provenientes de desembarque e embarque das pessoas, esses são os lixos especiais que deverão ser submetidos a uma incineração em locais apropriados para este fim, e esses locais apropriados para fazer essa incineração desses lixos classificados como especiais contêm filtros nas chaminés que evitam a contaminação da atmosfera com substâncias como as dioxinas provenientes da incineração desses lixos, que é muito poluente. Então, obrigatoriamente, os locais destinados para fazer essa incineração são providas de filtros especiais nas chaminés. Ok. E se não for lixo especial, e agora? E o restante? Bom, o restante deve ser colocado em locais chamados de aterros sanitários controlados. O que é a forma correta do destino desse material? Aterro sanitário controlado. Então, é um local onde é feito um revestimento com uma manta de um plástico chamado de cloreto de polivinila, ou PVC. Esse local é revestido com essa manta para justamente a formação do chorume não vazar e contaminar o solo e também contaminar o lençol freático. E o que eles fazem com esse chorume? O chorume ele é captado através de uma estação de tratamento, e essa estação vai tratar o chorume, removendo os metais pesados, e vai transformá-lo em água de reuso, que é aquele material que as prefeituras utilizam em caminhões-pipa para fazer a limpeza das vias públicas. A água de reuso é simplesmente o chorume proveniente desses locais de destino dessa matéria orgânica, que por sua vez é removido o material tóxico e transformado em água para fazer a limpeza de vias públicas, como eu falei. O metano produzido, ele é captado para ser transformado em biogás, e de modo que, desta maneira, o aterro sanitário controlado não provoca a contaminação do ar, do solo e nem da água. Isso é o que é correto, mas infelizmente menos de 10% do lixo que é coletado, transportado e armazenado dessa maneira. E para finalizar essa aula,
como nós não podemos deixar o ponto principal de lado, né? Como nós estamos estudando química ambiental, agora nós vamos finalizar essa aula mostrando para vocês os eventos decorrentes da química referente ao aterro sanitário controlado ao lixão, já que essa matéria orgânica, primeiramente, é submetida a uma decomposição aeróbia, ou seja, na presença do oxigênio. A composição desse material orgânico é feito de polímeros de molécula de glicose. Que polímero é esse? Resposta: é a celulose. A celulose, nós vimos naquela aula que estuda a bioquímica dos açúcares, a celulose é um polímero de moléculas de glicose, e por ser uma molécula polimérica, por isso eu represento ela desta maneira, indicando N, um número expressivo de moléculas de glicose ligadas entre si. Tá, então a celulose, que é constituinte desse material que está no lixo, primeiramente vai ser submetido a um processo chamado de decomposição aeróbia, onde as bactérias que vão fazer a sua respiração celular, utilizando como substrato da respiração celular o oxigênio, e nesse processo de respiração celular desses micro-organismos com oxigênio, isso é transformado em gás carbônico e água. Gás carbônico, água e mais calor, energia térmica. Sendo que nesse processo de decomposição aeróbia, as bactérias que vão promover esse processo chamado de combustão, as temperaturas podem atingir 70 graus Celsius, proveniente dessa decomposição, não decomposição, dessa reação chamada de combustão, onde o oxigênio vai provocar a combustão ou queima da celulose e vai produzir gás carbônico e água, mais energia térmica liberada em forma de calor. Bom, isso, eu volto a repetir, ocorre na presença de bactérias aeróbias, que fazem o seu processo de respiração utilizando como substrato oxigênio. Quando o oxigênio acabar, o que vai acontecer? Ora, quando o oxigênio acabar, neste momento, nós teremos a ação de bactérias que não sobrevivem na presença do oxigênio, que são as bactérias decompositoras, ou também chamadas de bactérias anaeróbias, desculpe. Quando o oxigênio acabar, o que vai acontecer? As bactérias anaeróbias, chamadas de bactérias decompositoras, que são também facultativas, elas vão pegar esse material constituinte do lixo, quimicamente falando, é celulose. Está aqui, ó. Eu até copiei e colei para repetir a mesma fórmula, porém na ausência do oxigênio. E na ausência do oxigênio, o que vai acontecer agora vai ser uma hidrólise desse biopolímero de celulose. Essa hidrólise será catalisada pelas chamadas bactérias decompositoras. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Bactérias que vão provocar
a decomposição dessa matéria orgânica. Tá, e agora a pergunta final é a seguinte: quando essas bactérias, chamadas de decompositoras, como o próprio nome diz, elas vão provocar a decomposição dessa matéria orgânica constituinte do lixo, ela vai se transformar no quê? Em dois gases. No primeiro gás obtido dessa transformação é o gás carbônico, e o segundo gás proveniente dessa decomposição é aquele famoso biogás, cujo constituinte é o gás metano. Ok? E quando nós já nos referimos a essa questão e já falamos a respeito disso, né? Ah, o lixo produz o biogás. Aqui está o biogás. Esse é o constituinte do famoso e conhecido gás do lixo. Ele é queimado, né? Ou ele pode ser capturado, armazenado e ser utilizado como combustível. Então aí está, senhores e senhoritas, a química referente ao processo de formação do material proveniente da decomposição aeróbia, que é utilizada na presença das bactérias que fazem a respiração celular com o seu substrato da respiração usando oxigênio, transformando gás carbônico em água, e quando o oxigênio for consumido por essas bactérias, sem o oxigênio, aí entra em ação o segundo grupo de bactérias, as facultativas ou decompositoras, que, como o próprio nome já diz, promoverão a decomposição dessa matéria orgânica, transformando o material constituinte do lixo em gás carbônico e metano. Ok? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Sobre o ponto de vista da química, é o ponto mais importante dessa aula. Mas não somente a química referente à decomposição do lixo, mas o processo de um modo geral de coleta, de transporte, a forma incorreta de armazenar esses resíduos, a forma correta de se realizar esse processo de tratamento, triagem nas usinas de beneficiamento do lixo, e também a natureza, a origem desse material, desses rejeitos em ordem decrescente. Muito obrigado a todos pela atenção, e na próxima aula nós vamos finalizar o estudo da química ambiental falando da poluição da água. Até a próxima aula. Muito obrigado.